A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje teremos, essa semana, mais uma aula dos jovens, a lição de número 3 nós vamos estudar, que tem como título Um Coração Protegido. Vai ser uma aula maravilhosa, vai ser uma aula abençoada, ok? Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de deixar alguns recadinhos muito importantes, primordial para o nosso canal. Primeiramente, nós estamos aí no canal com a aula dos jovens, com a aula dos adultos, e a minha esposa, a psicóloga Daniele Ricobelo, também está ministrando aula no nosso canal. Ela está ministrando a revista dos adolescentes. Então você que conhece um professor, uma professora que ministra aula para os jovens, para os adolescentes ou para os adultos, indique o nosso canal, indique o nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que gosta de EBD, gosta de ministrar aula e está atrás aí de um canal que ofereça esse conteúdo, tá bom? Um conteúdo com responsabilidade, com prudência, tá? E também com muito amor. E eu gostaria de pedir para vocês também que deixasse aquele like do céu, aquele like abençoador, que abençoa o nosso canal e faz o YouTube entender aí que esse vídeo é relevante. Deixe também o seu comentário, deixe também o seu compartilhamento, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula, que é muito importante hoje. Vamos aqui, Um Coração Protegido, lição de número 3. Lembrando que nós estamos dentro de uma sessão, tá bom? Que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 9, que engloba as lições de número 1 até a lição de número 7, ok? Fazendo essa ressalva, o nosso texto principal está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Quero ler a NTLH. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se a vida é dirigida pelos nossos pensamentos, tome cuidado com aquilo que você pensa. Resumo da lição: quando cultivamos as virtudes de qual fonte? Da palavra de Deus. O que acontece? Protegemos o nosso coração. Os objetivos: nós temos apresentar, compreender e saber. Apresentar o conceito bíblico de coração, isso vai ser muito importante. Compreender que precisamos fazer o quê? Proteger os nossos pensamentos. E saber o que é preciso guardar as emoções e sentimentos, ou seja, que é preciso guardar as emoções e os sentimentos, tá bom? Então vamos lá. Então aqui já paira uma pergunta no ar na orientação pedagógica: como podemos guardar o nosso coração? Lembrando que nós estamos falando diretamente com jovens. Como podemos guardar o nosso coração? E aqui, nos benefícios de se guardar o coração, é bom que você possa especificar lá, que vai ser interessante. Benefícios de se guardar o coração: vida longa e próspera, temor, tem o favor de Deus e das pessoas, são os benefícios. 3, boa reputação. 4, bom julgamento. 5, sucesso. 6, saúde e vitalidade. 7, amor e paz. 8, proteção física e mental. Trabalhe esses pontos aqui na aula, que vai ser
muito importante, tá bom? Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao 23. Lembrando que o versículo 23 é o nosso texto principal e nós já vamos tratar esse corpo aqui do capítulo 4 na íntegra, né? Ele todo. Então nós não vamos aqui fazer menção dos versículos porque nós já vamos trazer algo bem interessante aqui sobre esse capítulo. Dentro da introdução, abordaremos o conceito bíblico de coração, como já foi falado, como nós devemos protegê-lo, tá? E a amplitude do termo, com o objetivo de responder como podemos atender ao apelo desta lição, ou seja, proteger o coração. O coração está desprotegido, o coração dos jovens estão desprotegidos. E se está desprotegido, quer dizer que qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer lugar, pode adentrar o coração desses jovens. Então eu preciso blindar, eu preciso proteger, eu preciso cercar, eu preciso trazer uma proteção para esse coração. Então, como é que nós vamos proteger o coração dos nossos jovens que nós estamos ministrando a aula? Então, já vai guardando essas nuances que a gente vai jogando durante a aula, tá bom? Tópico 1, o conceito bíblico de coração. Subtópico de número 1, compreendendo Provérbios capítulo 4. Então, vamos lá. A sabedoria aparece como primazia no capítulo 4, tá? Aí você tem aqui, em que o pai procura transmiti-la ao filho, do 1 ao 9. Nós vamos ver a escolha entre os dois caminhos, do 10 ao 19, e o apelo à pureza do coração, que vai do 20 ao 27, tá? Nos deteremos na última sessão, que vai do versículo 20 ao versículo 27, aonde expressões como coração, guardar, olhar diretamente e bem ordenados se destacam. Então veremos o quanto ele se mostra relevante para nós que vivemos numa sociedade de muitos desafios que podem nos desequilibrar interiormente, tá? Então, quando você pega aí, nós estamos aqui no capítulo 4, né? Quando você analisa capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós vemos a expressão filho. Então, do capítulo 2 ao 7, nós temos no início do capítulo a expressão e a palavra filho, que denota proteção, que denota ajuda, que denota conselhos, que denota cuidados, que denota alegria em poder falar. Ou seja, esse tratamento que se dá do 2 ao 7 é muito importante, porque traz aconchego, traz intimidade, traz a universalidade do amor para com aquele que está ouvindo, porque aquele que está ouvindo no capítulo 2 até o capítulo 7 se coloca na posição de filho, e se colocando na posição de filho, a tendência, ouvindo, lendo, é que ele obedeça, ele dê atenção àquilo que ele está vendo, tá? Ou lendo. Então vamos lá, entendendo tudo isso, subtópico de número 2, o coração. A palavra hebraica que aparece para coração em Provérbios está descrita aqui, não vou me arriscar. Essa palavra traz um significado amplo que engloba coração, mente e ser interior. Ou seja, engloba coração, mente e ser interior, descrevendo a disposição interior da pessoa. Então eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de pensamentos e eu estou falando de vontade.
vontade, sentimento e pensamento. Estão todos interligados. E o autor coloca aqui, ó, o lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa, o local em que se reside as emoções do ser humano, ou seja, a saída da vida. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Aí o texto vai encerrar no seguinte, ó. É preciso proteger o pensamento, as emoções, os sentimentos e a vontade que formam o conceito bíblico de coração. Então, quando eu olho, analiso o conceito bíblico da palavra coração, eu não estou fazendo referência direta ao órgão que bate dentro do meu peito e do seu peito. Não é esse órgão específico, mas na sua grande maioria, quando o texto fala de coração, ele está envolvendo sentimentos, vontades e emoções. Tanto é que nós já sabemos que o coração ele tem a sua função de bombear o sangue, só que ele também nos faz sentir algumas emoções de maneira física, né? Por quê? Porque toda vez que nós estamos tensos, estamos nervosos, estamos ansiosos, o ritmo do coração muda, enfim, então nós podemos sentir fisicamente essa mudança no corpo que começou aqui e se desagou no bombeamento dele, tá bom? Então aqui, para nós interagirmos aqui nesse ponto, vamos esquadrinhar esse capítulo 4, que é muito importante esquadrinhar ele, para que você entenda essa questão. O autor deixou bem claro no subtópico de número 1 que nós vivemos numa sociedade de muitos desafios que podem desequilibrar interiormente qualquer pessoa. E nessa aula específica nós estamos falando para jovens. Então o desequilíbrio emocional é muito grande entre meninos e meninas. Há uma onda de pensamentos, há uma enxurrada de ideologias, há uma nuvem de pensamentos que pairam nas redes sociais, que pairam no meio da família, que pairam no meio dos amigos, ou seja, há muitas dúvidas, há muitas interrogações, há muitas coisas que estão para ser respondidas, há muitas indecisões, ou seja, o jovem ele está sendo bombardeado todos os dias por vários elementos. E quem é que vai orientar? Quem é o orientador desse jovem? Quem é que vai conduzi-lo? Às vezes, em muitos casos, em muitas situações, ele não tem o pai ou ele não tem a mãe que consiga direcioná-los. Talvez o pai e a mãe não é crente. Ou seja, nós temos uma N motivos. Então, você pode ser esse orientador. Né? Talvez ele tenha um pai muito sábio, uma mãe muito sábia, inteligente, né? Seja crente ou não, porque aqui nós estamos falando dentro de Provérbios numa linha bem racional, intelectual, né? E a espiritualidade ela está atrelada, mas não é o forte de Provérbios, embora ele dá ênfase à espiritualidade, então é uma mescla. Então talvez ele tenha o seu pai inteligente, a sua mãe, que o orienta bem, mas em muitos casos não há essa questão. Às vezes ele tem pais que não conseguem orientar, são da igreja, mas tem dificuldade de orientar em qualquer área. É área econômica, tá? Área física. Minha esposa, Daniela Ricobelo, acabou de ministrar uma aula falando sobre o cuidado do corpo, né? Qual é a orientação que os pais têm que ministrar, dar aos seus filhos sobre o cuidado do corpo? Para os jovens é a mesma coisa. Vai chegar a fase do descobrimento do próprio corpo, a questão física, sexual. Será que os pais estão preparados para falar sobre sexualidade com seus filhos?
ou ele vai esperar a escola ensinar o que é sexualidade segundo a sociedade? Então, nós precisamos nos preparar para assuntos assim, né? E esses assuntos são trabalhados em sala de aula também. Então, nós vivemos aí num mundo de total mudança econômica, social, política, ambiental, enfim, é uma série de situações acontecendo. Então vamos lá. No capítulo 4, que é a nossa cerne aqui, do versículo 1 até o versículo 9, quer anotar aí? O amor do pai pela sabedoria. É interessante, escute muito bem, que isso daqui você pode até usar para poder fazer um trabalho, uma palestra sobre orientação de pais para filhos. Aqui ele vai iniciar o versículo 1 dizendo: escute o que o seu pai ensina. Ó, anote aí, do versículo 1 ao 9, a ênfase é ensinar. Do versículo 10 ao 19, a ênfase é aceitar. E do versículo 20 ao 27, a ênfase é atenção. Então, voltando aqui do versículo 1 ao 9, acompanhe comigo, o texto começa a mostrar a visão de um pai. O pai ensinando o seu filho. E ele vai orientar, dizendo assim: olha, filho, esse ensino, ele é muito bom. E ele é bom. E ele sendo bom, lembre dos conselhos. Aí ele vai reportar, o capítulo 4, quando ele vai ensinar alguém, ele reporta sempre ao passado. Então o autor falando desse pai, vai dizer assim, ó: quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo. Então é interessante que ele fala filhos, então ele tinha mais de um filho, só que ele era filho único. E ele vai ensinar, olha, o meu pai me ensinava assim. Ou seja, você que é professor, você que está ministrando para os jovens, tem a sua experiência com seus pais. E sendo boa ou ruim, você tem que transmitir para os seus filhos, para os seus alunos. Por quê? É uma forma deles aprenderem o que é correto. Olha, o meu pai fazia isso, mas hoje a gente vê que a forma como ele cuidava não era a correta, não era a justa. Então, quando se tiver um filho, quando você vai orientar alguém, você trata ele como filho ou seu próprio filho, você entende que precisa de uns ajustes. Ou pode ter aquela situação em que o professor vai ministrar e ele diz assim, ó, no meu tempo, quando eu era criança, o meu pai falava isso, fazia isso, procedia dessa forma, e hoje eu vejo que ele procedeu da maneira certa, ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele nos ensinou de acordo com aquilo que ele havia aprendido e nos passou um belo ensinamento. Então eu tenho os dois lados aí. Então o fato é que ele usa e reporta ao seu passado, tá? Então quando ele começa a ensinar aquilo que seu pai lhe disse, vai do versículo 5 ao versículo de número 9, tá? O outro bloco é o capítulo 4, do 10 ao 19. Vai falar aqui sobre a questão da escolha dos dois caminhos. E ele vai dizer, ó, escute, meu filho, e aceite o que eu estou dizendo. A primeira ênfase é ensinar. A segunda ênfase, aceitar. E aí ele vai dizer assim, ó, ensinei o caminho da sabedoria, a maneira certa de viver. Não siga o exemplo dos maus. Então ele começa a falar primeiro sobre o passado, aplicando ao presente, e ele vai entrar no universo da criança, do jovem, e vai dizer assim, olha, você tem as suas amizades, mas eu vou te dar bons conselhos e eu vou te mostrar o caminho da sabedoria e a maneira correta e certa de viver. E olha, esses amigos que você tem que só te leva para mau caminho, não acompanhe eles. Por quê? Porque eles já têm uma vivência. O capítulo 4, versículo 20 ao 27 é o último bloco do capítulo 4. Um apelo à pureza do coração e da vida. A ênfase que, como eu disse, é a atenção. Então, filho, preste atenção naquilo que eu digo.
O outro é: escute, filho, e aceite. O primeiro: escute o que o seu pai ensina. Aqui, filho, preste atenção no que eu digo. Ou seja, eu tenho experiência, eu posso ensinar vocês. Eu tenho sabedoria e eu posso transmitir essa sabedoria. Eu sei o caminho certo, então eu vou indicar o caminho certo para vocês. E aqui ele vai dizer que as minhas palavras, nunca se afaste delas. Lembre e ame-as. Pense bem no que vai fazer. Ou seja, primeiro eu falo, eu oriento. Só que na hora de fazer, esse jovem tem que lembrar. Lembre, pense muito bem no que você vai fazer. Então ele já está orientado a seguir a vida. Não tem ninguém que seja inocente. Por isso que o papel do professor é muito importante. Ele transmite sabedoria, ele transmite graça, ele transmite perdão, ele transmite a palavra de Deus ao coração, ele transmite advertência, orientação, e assim o jovem vai seguindo, vai decidindo e vai fazendo escolhas de forma consciente. Eu aprendi assim, eu ouvi assim, então se eu fizer assim, dessa forma, eu estou errado. Então ele tem duas escolhas: ou ele continua fazendo errado, ou ele dá um passo atrás e diz: não, não foi isso que eu aprendi. Então o papel do professor é muito importante. É o papel ao qual você se insere de forma ativa na vida do seu aluno, tá bom? Então vamos lá. Tópico 2, protegendo o pensamento. Tá gostando da aula? Deixe o seu joinha aí, deixe o seu comentário, é muito importante. Subtópico de número 1, o pensamento bíblico. Vamos lá. O sábio inicia o versículo 20 fazendo um pedido. Lembra que nós vamos do 20 ao 27? Então eu fiz questão de abordar todo o capítulo 4 nessa primeira unidade. Se você quiser fazer assim, também vai ficar muito bom, porque o autor vai trabalhar somente do 20 ao 27 do capítulo 4, tá bom? Vamos lá. Fazendo um pedido: atenta às minhas palavras, né? Esse é o primeiro pedido aí do versículo 20. No versículo 21, guarda-as no teu coração. Então, qual que é a ênfase? Não deixar de afastar-se, lembre-se dessas palavras, e não somente lembre, ame essas palavras, ou seja, tenha consideração por aquilo que está sendo falado. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denota uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. Então aquilo que você ouve, aquilo que você absorveu, é muito importante. O professor, às vezes, ele tem a sensação de que ele está falando para as paredes. Essa é a impressão quando talvez você dá uma aula para os adolescentes ou para os jovens. Às vezes você está ali e o adolescente, até jovem, adolescente, pega no celular, está mexendo e você está falando e às vezes você chama atenção ou não. Fato é que a impressão que dá é que não está ouvindo. Mas fato é que essa falta de atenção que talvez nós entendemos que seja, é uma maneira dele absorver. Então ele está ali, talvez distraído com alguma coisinha, mas ele está prestando atenção. E às vezes ele volta a atenção novamente àquilo que você está falando, né? Principalmente quando tem uma palavra, quando tem algo que o chama atenção, ele volta a atenção para você, porque aquilo ali mexeu com ele, tocou com ele. Então é importante trabalhar com jogos de palavras, né? As palavras que trazem entonação, trazem firmeza, trazem responsabilidade, trazem reflexão, trazem autoanálise. Essas palavras são muito importantes dentro de um contexto de lição. E aqui nós vamos entender que é um processo racional. Ele vai processando. Quantas coisas, que eu ouvi lá atrás. Aí você vai vivendo, aí você casa, às vezes você tem filhos ou não, e você está vivendo a sua vida ali, está trabalhando, e de repente você se depara com uma situação ao qual a sua mente destrava
e começa a buscar algo lá no seu subconsciente que você ouviu o professor falando, que você ouviu a professora falando, e aquilo ali volta à tona e dá um breque no seu corpo. Peraí, você já ouviu isso? Peraí, como é que é agora? Como é que eu vou decidir isso? O que eu vou fazer? Então, esses feedbacks que aparecem na nossa mente é fruto justamente desse processo, que às vezes nós damos por perdido, mas ao longo prazo, quantos de vocês aqui, se você quiser deixar no comentário aí, quantas pessoas, em quantos momentos, talvez passou muito tempo, aí você encontra com um aluno seu que era jovem, que era adolescente, e você tem um papo com ele ali, e a vida dele tá assim, tá assado e tal, e aquela coisa toda, às vezes tá muito bem, às vezes tá muito mal, mas fato é que em determinado momento da conversa ele vai dizer, olha, eu lembro daquilo que você falou, olha, tem uma coisa, tem uma palavra, tem uma frase, tem algo que você falou em tal dia, que mudou a minha vida, mudou a minha história, eu guardei para mim, eu guardei no meu coração, eu comecei a aplicar. Então é esse processo. O que nós temos que fazer como professores é justamente ensinar. Ensinar. O processo vai vir depois, vai ser processado ali na mente dele, vai ser arquivado no subconsciente, em determinado momento aquilo ali vai vir à tona. E isso é muito importante. As palavras têm peso, as palavras têm valor, as palavras têm fundamento. Por isso que o professor nunca, em hipótese alguma, deve ir sem preparar a aula. O professor nunca, em hipótese alguma, deve chegar em sala de aula e falar qualquer coisa. Não. Existem vidas, existem pessoas, existem jovens que vão decidir com quem vai se casar, se vai sair de casa ou não, se vai arrumar um emprego em determinado local ou não, ou que tipo de emprego, se vai fazer faculdade ou não, se vai fazer, qual faculdade que vai, enfim, é uma mente pensante, sempre em mudança, sempre em mutação. E você está aí para dar o norte para esses jovens, ok? Então aqui, esse processo é selecionar o que será o centro da atenção do seu pensamento. É isso que nós acabamos de dizer. Pensamos inevitavelmente se isso gerará sentimento e emoções. Ou seja, é tão importante, pois o que pensamos inevitavelmente gerará sentimentos e emoções. Então, o aluno, o jovem, ele é uma cabeça pensante. Ele, a todo momento, ele está pensando, analisando, refletindo sobre a sua vida, né? Se é amarga ou não, se precisa mudar ou não, coisas que o incomodam. E então, quando nós pregamos e anunciamos, nós fazemos com que sentimentos e emoções aflorem no seu interior. Coisas que estavam escondidas, guardadas, sentimentos reprimidos, isso tudo vem à tona com a sua aula. Isso tudo vem à tona com as palavras que você professa. Tudo isso vem à tona com o estudo que você ministra e a forma como você ministra e o jeito que você ministra, a forma como você interage com eles, que você aplica esse estudo, isso tudo faz aflorar dentro deles sentimentos que muito estava guardado e agora volta à tona e é hora, momento de trabalhar esses sentimentos e ele pensa, peraí, eu preciso trabalhar isso, eu preciso fazer algo por isso. Então é importante pensarmos assim, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 8, o que diz? Absolutamente tudo o que for verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama, amável, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses. Tudo o que aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai,
e o Deus de paz estará convosco. Primeiramente, você se põe como modelo dentro da sala. Você se coloca como o objeto a ser observado. Você se coloca na posição de destaque dentro da sala. O destaque não é o aluno, é o professor. O professor está em destaque, porque é ele que está sendo observado. Porque nós observamos o comportamento dos nossos alunos, se eles estão prestando atenção ou não. Mas quando eles olham para o professor, que é o modelo, que é o objeto da reflexão, eles vão analisar se aquilo que o professor está falando condiz com a vida deles. Enquanto o professor está preocupado, isso não é errado, está preocupado em saber se eles estão absorvendo o que ele está falando. Mas o aluno, ele observa ao contrário. Ele tenta compreender se as palavras são coerentes com a vida que o professor diz que deve ser levada. Então é importante. Então, o autor coloca aqui em Filipenses, né? Absolutamente tudo. Coloque isso na mente dos seus alunos. Tire a podridão, tire as coisas erradas, abomine as coisas que te escravizam e aquilo que é puro, amável, justo, honesto, verdadeiro, de boa fama. Isso faz você dormir bem, faz você viver bem, faz você trabalhar bem, faz você ir na igreja bem, faz você conviver entre família bem, faz você conviver entre os seus amigos bem. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses, ele está dizendo, olha, e se tiver alguma coisa mais excelente do que isso que eu acabei de falar, nisso pensai. Por quê? Porque tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, em mim que estou ensinando, praticai. Porque eu tenho a certeza, eu dou a palavra daquilo que eu estou ensinando, que o Deus que está comigo, ele estará com vocês se vocês praticarem isso daí. Então você chama a responsabilidade do ensinador para si, tá? E diz, olha, se você fizer aquilo que eu estou falando, pode ter certeza, o Deus de paz estará convosco, tá? Então vamos lá. Pensamento protegido. A melhor maneira de fazer isso é a disciplina. A melhor maneira de fazer isso é a disciplina da meditação bíblica. Atentar e guardar a palavra de Deus passa pela leitura, reflexão, memorização do texto bíblico. Dessa forma, um valor eterno ou um conceito que o texto bíblico ensina passa a dominar o nosso pensamento. Se você tem uma pessoa que vive na pornografia, a mente dele vai ser poluída. Se você vê uma pessoa que vive pensando em política, o seu redor, o seu interior estará cheio de política. É o único assunto, ele está centrado naquilo ali. Se ele ama muito esportes, futebol, boxe, MMA, seja qual lá, seja o evento que ele gosta, a mente dele vai estar focada naquilo ali, ele vai saber o nome do jogador, ele vai saber o dia que o time vai jogar, ele sabe qual o campo que aquele time vai jogar, se ele está na final, na semifinal, se ele está bem, se ele está ruim, ou seja, há um processo de memorização dos fatos, dos acontecimentos e dos objetos. Da palavra de Deus é a mesma coisa. Quando eu tenho uma mente focada na palavra de Deus, quando eu tenho um jovem focado nas questões bíblicas, ele memoriza, ele conhece texto, ele conhece a história, ele sabe e compreende a teologia que ele ensina, e a sua roupa, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de se comportar condiz com aquilo que ele ensina, que ele prega. Ele sabe o nome de pregador, ele sabe a mensagem que o pregador pregou, ele sabe o nome dos cantores. Ou seja, isso começa a fazer parte da memória desse jovem. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá.
Quanto mais os valores dos injustos humanos dominarem os nossos pensamentos, mais as nossas emoções, nossos sentimentos e nossa vontade serão dominados por ele. Tiago capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Então, cada um, ele é tentado pelo seu próprio mau desejo, tá? Ele é iludido e arrastado para esse mal, tá? Então vamos entender aqui, para nós fecharmos a questão do coração, né? O pensamento bíblico sobre o pensamento, e nós já entendemos que coração está atrelado às emoções, ao pensamento, enfim. Vamos lá, ó, só para a gente encerrar essa parte. O coração era considerado pelos egípcios o órgão central da vida física, tá? Como os hebreus tinham a mesma concepção, porque os hebreus conviveram com os egípcios durante muito tempo, eles também aderiram a essa concepção. Então, os hebreus tinham a mesma concepção. E ao invés de encarar o fígado como o principal órgão interno, pois era o que os habitantes, moradores, cidades, homens, mulheres da Mesopotâmia acreditavam, que o fígado era o órgão principal do corpo, os judeus aderiram ao coração como o ponto central do corpo físico, tá? Devido à permanência no Egito, né? Então a palavra coração, tanto no grego quanto no hebraico, chegou a significar aquilo que é central. Então, quando nós olhamos para isso, o alicerce da vida física, emocional e espiritual, biblicamente fala de o homem interior, fala do centro mental, o centro emocional e o centro moral. O coração também é o trono da consciência. O coração também é o trono da consciência, ok? Então vamos lá para o tópico 3, né? Protegendo os sentimentos e as emoções. Emoções e sentimento. O versículo 22, porque nós vamos aqui do 22 ao 27, né? Quem entende ganha saúde e vida longa. Mostra que a sabedoria é vida e saúde para o corpo. O versículo 24 vai dizer o seguinte: nunca falem mentiras ou palavras perversas. Mentiras e palavras perversas trazem morte, desespero, angústia e tristeza. Mas quando eu falo que quem adquire conhecimento escuta conselhos, não escuta coitado, né? Quem escuta conselhos não escuta coitado, né? Então quer dizer que quem entende ganha saúde e vida longa, diferente de quem vive mentindo e de quem vive planejando o mal para as pessoas. E no versículo 24 ele deixa muito bem claro isso. Então deve haver o equilíbrio entre as palavras da boca e a saúde do corpo. Então há um equilíbrio aí. Aquilo que sai da minha boca reflete no meu corpo, na saúde do meu corpo. Pessoas rancorosas, mentirosas, pessoas que enganam as pessoas, pessoas que dilubriam, são pessoas que vivem doente, vivem com angústia, não dormem direito, pessoas que não dormem, elas põem a cabeça no travesseiro, mas ficam remoendo as coisas que fizeram durante o dia ou que deixaram de fazer. Durma tranquilo. Sabe quando você está bem espiritualmente? Quando você dorme tranquilo. Sabe quando você está bom emocionalmente? Quando você dorme tranquilo. Sabe quando você dorme com a consciência limpa? Você dorme tranquilo. É o reflexo do seu dia. Se você dormir nervoso, brabo com alguém, irritado, querendo matar alguém, estrangular alguém, você não vai dormir. Vai acordar de madrugada, vai ficar repensando, remoendo. É preciso ajustar essas coisas.
Então vamos lá, emoção e sentimento. Emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração, é uma emoção. O sentimento é um estado mental menos intenso, menos explosivo, porém suave e duradouro. Emoção é espontâneo, começa aqui e já termina. Sentimento não, sentimento ele é leve, suave e duradouro. Emoções e sentimentos protegidos. Aqui o autor vai falar que às vezes as emoções não são más, elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. Só que o medo às vezes vira pânico, como o autor disse aqui. A tristeza, que é algo que regula, né? Uma pessoa, você perde alguém, hoje eu estive num velório, você perde alguém, você vai estar alegre? Não, você está triste. É uma forma de regular o seu corpo. Só que essa tristeza pode se tornar em depressão. E a ira, né? Não coloque o sol diante da sua ira, né? A Bíblia não fala que nós somos proibidos de ficarmos irritados. Mas e quando ela vira cólera? Cólera é um impulso violento contra alguém. Enquanto eu estou irado, eu estou brabo, nervoso, revoltado. Mas e quando se torna cólera, eu agrido verbalmente e fisicamente. É uma agressão contra alguém, tá? 1 Coríntios 13:13, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Tópico 4, protegendo a vontade e as saídas da alma. Versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Versículo de número 23. Aqui fala da boca, fala dos olhos, fala dos passos, ou seja, nós temos que tomar cuidado com as saídas, né? A vontade e as saídas. A vontade é de fazer algo, mas quando sai do meu controle, isso se torna um problema, através da boca, dos olhos, dos passos, das mãos, enfim. Vontade protegida, no subtópico 2, a inclinação do Espírito é vida e paz. E os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Aqui o autor vai falar sobre desejar fazer tudo o que glorifica a Deus, falar das coisas do Espírito e fazer as coisas do Espírito. Tudo está no coração, começando pelo pensamento, passando pelos sentimentos e chegando à vontade. Só para encerrar aqui, para nós terminarmos esse bloco até o versículo 27, o versículo 24, né, porque nós estamos falando das saídas da alma, o versículo 24 vai dizer: nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Versículo 25, já que você não vai falar, olhe firme. Isso é uma orientação muito boa no final da aula, tá? Olhe firme para frente, tá? Com toda a confiança. Você é jovem, você é forte, Deus está contigo, você é inteligente, você vai vencer. Não abaixe a cabeça envergonhado, ou seja, Deus não vai deixar você ficar envergonhado. E se acontecer alguma coisa, levante a cabeça. Você tem um Deus que cuida de você. O versículo 26. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Sabe por quê? Porque ele já foi orientado. Se ele já foi orientado, pense muito bem no que você vai fazer. Se você fizer tudo certinho, os seus planos, seus projetos, seu futuro vai dar certo. Versículo 27. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Assim você encerra aqui com chave de ouro essa lição. Amém, meus irmãos? Foi muito bom estar com vocês, compartilhar um pouco da revista, um pouquinho dessa aula maravilhosa, um pouco daquilo que Deus proporcionou para nós, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.